Pedro, fica com a gente, porque tem tudo a ver o que eu vou perguntar para o Theo Cury agora. O Pedro, Theo, estava trazendo, né, um pouquinho antes da gente mostrar a pesquisa, essa questão da não presença de alguns governadores que são ali cotados como possíveis substitutos de Jair Bolsonaro na eleição presidencial, na disputa presidencial do ano que vem. E aí, você traz um recorte, uma análise, Theo, sobre o desempenho de alguns governadores que saem ainda melhor enfrentando Lula na pesquisa do Datafolha do que propriamente pessoas da família Bolsonaro. Theo, conta pra gente. Sem dúvida. E você falava na outra discussão que a gente teve aqui sobre o peso da família Bolsonaro como sucessora desse capital político, a herdeira desse capital político do ex-presidente. Fato é que a última pesquisa Datafolha, essa que foi divulgada nesse final de semana, deixa muito claro que governadores de fora da família, então Ratinho Júnior do Paraná e Tarcísio Gomes de Freitas do estado de São Paulo, têm desempenhado melhor do que integrantes do clã Bolsonaro. Desempenharam melhor nessa pesquisa, tanto no primeiro quanto principalmente no segundo turno, diante do presidente Lula, nos cenários que foram simulados pelo Datafolha, melhor do que Michele Bolsonaro, melhor do que Eduardo Bolsonaro, melhor do que Flávio Bolsonaro. Ou seja, Ratinho e Tarcísio Gomes de Freitas, um do PSD e o outro do Republicanos, são dois candidatos que chegam a ameaçar, de certa forma, uma candidatura do presidente Lula. Eles não ganham do presidente Lula. O presidente ainda consegue se desempenhar melhor, performar melhor do que os dois, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Mas é a menor diferença entre candidatos do que na comparação com outros candidatos, principalmente com candidatos que são da família Bolsonaro. Por que isso é importante? Porque e a gente falou muito sobre isso na semana passada aqui, o timing da escolha do sucessor de Jair Bolsonaro. Não há essa definição, não há um prazo para essa definição. Há quem defenda que ele mantenha a candidatura até os 45 do segundo tempo no ano que vem. Algo que o presidente Lula fez em 2018 e deu no que deu. E deu errado. E deu muito errado. Deu errado e prejudicou a campanha de Fernando Haddad, porque houve uma insistência de Lula em disputar as eleições, já se sabia que ele estava inelegível por conta da ficha limpa, ele era ficha suja e por conta da lei da ficha limpa não poderia disputar, manteve mesmo assim Haddad como um plano B, 31 de agosto de 2018, estava lá no TSE naquele dia, a sessão vai até madrugada, o TSE declara ele inelegível e caça o registro de candidatura do presidente Lula, fazendo com que Haddad tenha pouquíssimas semanas para disputar as eleições contra Jair Bolsonaro e perder as eleições, porque não teve tempo suficiente para viabilizar o nome nacionalmente. Estou dizendo tudo isso porque o timing é difícil. Pedro Venceslau sabe muito bem. Você não pode anunciar antes quem é a sua escolha, porque esse cara vai ser fritado até as vésperas do processo eleitoral, vai apanhar, vai ficar na vidraça. Você também não pode demorar tanto a ponto de ele ter uma margem muito pequena de manobra para ser conhecido nacionalmente. Esses dois candidatos, por mais pré-candidatos, Ratinho e Tarcísio, por mais que eles desempenhem bem, eles ainda precisam ser conhecidos nacionalmente, porque não são como, por exemplo, o Bolsonaro como o presidente Lula é. E há um racha na direita. Quanto mais demorar, mais difícil fazer essa transferência de capital político. Última coisa. O ex-presidente Bolsonaro tem uma série de restrições impostas contra ele. Já não utiliza mais as redes sociais. Se de fato vier a condenação, continuará sem usar as redes sociais. Ficará difícil a transferência de indicação. Esse é o meu candidato. Ou votem nessa pessoa. Então isso tudo dificulta e faz com que o Partido Liberal e o próprio núcleo duro do ex-presidente tenha de recalcular a rota e tomar uma decisão em breve.